Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Elizabeth Smart, uma jovem de 14 anos, foi sequestrada em junho de 2002 de sua casa em Salt Lake City, Utah. O caso chocou a nação não apenas pela sua natureza dramática, mas também pela complexidade dos eventos que se desenrolaram. Elizabeth foi sequestrada de sua cama na noite de 5 de junho, enquanto seus pais e irmãos estavam em casa. Através de um método intricado de planejamento, o sequestrador, Brian David Mitchell, e sua esposa Wanda Barzese, conseguiram entrar na casa e levar Elizabeth sem ser notados. Mitchell era um pregador místico que acreditava ter uma missão divina. Ele e Barzese tinham preparado um plano detalhado, que envolvia a criação de uma falsa identidade e uma série de táticas manipulativas para enganar Elizabeth. No momento do sequestro, Mitchell e Barzese estavam armados com uma faca e usaram essa ameaça para intimidar Elizabeth e forçá-la a sair de casa. Após o sequestro, Elizabeth foi mantida em cativeiro em uma tenda escondida nas montanhas de Utah, onde sofreu diversas formas de abuso físico e emocional. Os sequestradores mantiveram Elizabeth em uma condição de isolamento e medo constante, tentando quebrar sua vontade e fazê-la acreditar que nunca seria encontrada. Durante o cativeiro, Mitchell e Barzese se mudaram várias vezes, mas sempre se mantiveram escondidos em áreas isoladas. A busca por Elizabeth envolveu esforços massivos das autoridades e da comunidade. A família de Elizabeth fez apelos emocionais à mídia e ao público para ajudar nas buscas. A atenção nacional ao caso foi intensa, com centenas de voluntários se oferecendo para ajudar nas buscas e inúmeras notícias sendo veiculadas sobre o desaparecimento. A força do caso também foi impulsionada pela tecnologia emergente, como a divulgação de imagens e descrições de Elizabeth e dos sequestradores pela mídia. Finalmente, em março de 2003, após 9 meses de cativeiro, Elizabeth foi resgatada em um shopping center de Sandy, Utah, depois que Mitchell e Barzese foram reconhecidos por um dos agentes de segurança. Elizabeth havia sido identificada graças a uma série de alertas e informações fornecidas ao público durante o caso. A identificação de Mitchell e Barzese foi um momento crucial, que levou à sua prisão e ao retorno de Elizabeth para sua família. O caso teve um grande impacto na legislação sobre sequestro e proteção infantil nos Estados Unidos. Elizabeth Smart se tornou uma defensora ativa dos direitos das vítimas e trabalhou em várias campanhas para aumentar a conscientização sobre o sequestro e o abuso. Ela também fundou a Elizabeth Smart Foundation, uma organização dedicada a ajudar sobreviventes de crimes e promover a segurança infantil. A história de Elizabeth Smart é um testemunho do poder da resiliência e da importância da atenção contínua a casos de sequestro e abuso. Seu caso trouxe mudanças significativas nas abordagens de busca e resgate e destacou a necessidade de um sistema de suporte robusto para vítimas e suas famílias. Jaime Clois, uma adolescente de 13 anos, foi sequestrada em 15 de outubro de 2018, em Barron, Wisconsin. O caso chamou a atenção nacional dos Estados Unidos devido ao caráter dramático do sequestro e à impressionante história de sobrevivência de Jaime. Na noite do sequestro, Jaime estava em casa com seus pais, James e Denise Clois. Por volta das 1h do dia 15 de outubro, um homem armado entrou na casa dos Clois, disparou contra os pais de Jaime e a levou. James e Denise foram mortos a tiros e Jaime foi sequestrada, sendo levada para uma casa isolada na área rural de Wisconsin. O sequestrador, Jake Patterson, um homem de 21 anos, havia planejado o crime com antecedência. Ele escolheu a família Clois como alvo depois de ver Jaime na escola.
Patterson tinha uma obsessão com a jovem e a escolheu após acompanhar seus movimentos e planejar o sequestro minuciosamente. Jaime foi mantida em cativeiro em uma pequena cabine, localizada em uma propriedade isolada. Durante os 88 dias em que esteve desaparecida, Jaime foi trancada em uma pequena área sob uma cama, onde Patterson a mantinha amarrada e controlava seu acesso a alimentos e água. A cabine era escura e fria, e Jaime estava isolada do mundo exterior. A busca por Jaime foi intensa, envolvendo agentes do FBI, polícia local e uma grande equipe de voluntários. A comunidade se uniu para espalhar informações e aumentar a conscientização sobre o desaparecimento de Jaime. Cartazes com a foto de Jaime e informações sobre o caso foram amplamente distribuídos. Em 10 de janeiro de 2019, Jaime conseguiu escapar após Patterson deixar a casa. Durante a ausência de Patterson, Jaime conseguiu abrir a porta da cabine, correr até uma estrada próxima e pedir ajuda a um motorista. O motorista, que se chamava Gene Noter, imediatamente ligou para a polícia, levando-o ao resgate de Jaime. A captura de Jake Patterson ocorreu rapidamente após a fuga de Jaime. Ele foi preso e acusado dos assassinatos de James e Denise Clois, bem como do sequestro de Jaime. Patterson foi condenado e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O caso chocou a nação e destacou a importância da perseverança e da esperança em situações extremas. Jaime Clois foi reunida com seus familiares e recebeu apoio psicológico e emocional para lidar com o trauma do sequestro. Ela se tornou um símbolo de força e resiliência, e sua história inspirou muitos a continuarem a lutar por justiça e a apoiar vítimas de crimes violentos. O caso de Jaime Clois não só mostrou a determinação e a coragem da jovem sobrevivente, mas também evidenciou a eficácia das investigações e do trabalho em equipe na resolução de casos complexos. A história de Jaime continua a servir como um lembrete da importância da segurança comunitária e do apoio às vítimas de crimes violentos. O sequestro de Colleen Stan é um dos casos mais perturbadores e notórios de sequestro na história dos Estados Unidos. Em 19 de maio de 1977, Colleen Stan, então com 20 anos, estava viajando de carona de Eugene, Oregon, para a casa de uma amiga em Northern Califórnia, para uma festa de aniversário. Durante sua viagem, ela aceitou uma carona de Cameron O'Keefe e sua esposa, Janice O'Keefe, sem saber que essa decisão mudaria sua vida para sempre. Cameron O'Keefe, um sádico e manipulador, sequestrou Colleen e a manteve em cativeiro por 7 anos. Após sequestrá-la, Cameron levou Colleen para sua casa em Red Bluff, Califórnia, onde iniciou uma série de abusos físicos e psicológicos. Ele mantinha Colleen trancada em uma pequena caixa de madeira, sob a cama do casal, por até 23 horas por dia. Essa caixa era conhecida como a caixa da cabeça e era usada para manter Colleen em isolamento total. O'Keefe manipulou Colleen usando uma história elaborada sobre uma organização secreta chamada A Companhia. Ele convenceu Colleen de que a Companhia o estava monitorando seus movimentos e de que qualquer tentativa de fuga resultaria em severas punições para ela e sua família. Cameron usava essa ameaça para manter Colleen submissa e controlada, alimentando seu medo de tentar escapar. Durante o cativeiro, Cameron submeteu Colleen a uma série de abusos sexuais e torturas. Ele também a forçou a assinar um contrato de escravidão, no qual ela se comprometia a ser sua escrava. Colleen foi obrigada a realizar várias tarefas domésticas para os O'Keefe e foi mantida em completo isolamento do mundo exterior. Janice, a esposa de Cameron, inicialmente ajudou no sequestro e nos abusos, mas eventualmente começou a questionar as ações de seu marido. Em 1984, após 7 anos de cativeiro, Janice O'Keefe finalmente encontrou coragem para ajudar Colleen. Janice revelou a verdade a Colleen, admitindo que a companhia era uma farsa e que Cameron havia mentido para manipulá-la. Com a ajuda de Janice, Colleen conseguiu escapar e retornar à sua família. Janice O'Keefe também procurou a polícia e cooperou nas investigações, oferecendo um testemunho crucial contra Cameron. Cameron O'Keefe foi preso e, em 1985, foi julgado e condenado por sequestro, estupro e tortura. Ele foi sentenciado a 104 anos de prisão. Durante o julgamento, o caso de Colleen Stan recebeu ampla cobertura da mídia, chocando o público com os detalhes horríveis de seu cativeiro.
A história de Colleen é um testemunho da força e da resiliência do espírito humano, e ela sobreviveu a anos de tortura física e psicológica para finalmente recuperar sua liberdade. Após sua libertação, Colleen enfrentou um longo caminho de recuperação e reintegração à sociedade. Ela escreveu um livro sobre sua experiência, intitulado The Simple Gifts of Life, no qual compartilhou sua história de sobrevivência. O caso de Colleen também serviu como base para documentários e livros, destacando a complexidade dos casos de sequestro e os desafios enfrentados pelas vítimas em situações de cativeiro prolongado. A história de Colleen é uma lembrança poderosa dos horrores do abuso e da manipulação psicológica, e de como a coragem e a determinação podem levar à sobrevivência e à justiça. Sua experiência continua a inspirar e educar pessoas sobre os perigos de aceitar caronas de estranhos e a importância de estar ciente de situações potencialmente perigosas. O caso de Ariel Castro é um dos episódios mais horríveis e perturbadores de sequestro e cativeiro na história recente dos Estados Unidos. Ariel Castro, nascido em 10 de julho de 1960, foi um ex-motorista de ônibus escolar que sequestrou 3 jovens mulheres em Cleveland, Ohio, mantendo-as prisioneiras em sua casa na Seymour Avenue por quase uma década. As vítimas, Michelle Knight, Amanda Belry e Gina de Jesus, foram raptadas separadamente entre 2002 e 2004. Michelle Knight foi a primeira a ser sequestrada em 23 de agosto de 2002, aos 21 anos, após ter saído de uma consulta de custódia do filho. Amanda Belry foi raptada em 21 de abril de 2003, aos 16 anos, enquanto voltava para a casa do trabalho. Gina de Jesus foi a última a ser sequestrada em 2 de abril de 2004, aos 14 anos, enquanto caminhava para casa após a escola. Todas elas foram atraídas por Castro, que se aproveitou de sua familiaridade ou da confiança que inspirava como conhecido de suas famílias ou da comunidade. Durante seu cativeiro, as mulheres foram submetidas a condições desumanas. Castro as mantinha em quartos trancados, frequentemente amarradas e com alimentação e higiene precárias. Ele abusava sexualmente delas repetidamente e usava táticas de manipulação e violência física para mantê-las sob controle. As janelas da casa foram bloqueadas e portas trancadas, isolando-as completamente do mundo exterior. Em 6 de maio de 2013, Amanda Belry conseguiu escapar com a ajuda de um vizinho, Charles Hansey, que ouviu seus gritos de socorro. Amanda conseguiu sair da casa e telefonar para o número de emergência 911, levando à descoberta das outras mulheres e à prisão de Ariel Castro. A libertação das vítimas chocou o país e o mundo, revelando a extensão do horror que haviam vivido. Durante o julgamento, Castro se declarou culpado de 937 acusações, incluindo sequestro, estupro e homicídio qualificado, relacionado à morte de bebês nascidos de abortos forçados. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, além de 1000 anos adicionais de prisão. Ariel Castro cometeu suicídio em 3 de setembro de 2013, apenas um mês após sua condenação, enforcando-se em sua cela. As vítimas começaram então um longo processo de recuperação, com Michelle Knight, em particular, compartilhando sua história em um livro intitulado Finding Me. O caso de Ariel Castro destacou a importância de estar atento às pessoas desaparecidas e de questionar comportamentos suspeitos na comunidade. A coragem das vítimas em sobreviver a anos de cativeiro e a determinação de Belry em buscar ajuda, apesar do medo e das ameaças de Castro, foram fundamentais para o desfecho do caso. O caso de Steven Steiner é uma história profundamente comovente de sequestro, sobrevivência e recuperação. Steven Gregory Steiner nasceu em 18 de abril de 1965, em Merced, Califórnia, e sua vida mudou drasticamente em 4 de dezembro de 1972, quando foi sequestrado aos 7 anos de idade por Kenneth Parnell, um homem com um longo histórico de crimes sexuais. Naquele fatídico dia, Parnell, com a ajuda de um cúmplice chamado Edward Murphy, abordou Steven enquanto ele caminhava para a casa da escola. Parnell, que trabalhava como zelador em um hotel e já havia sido condenado por crimes sexuais, fingiu ser um missionário buscando doações. Ele convenceu Steven a entrar em seu carro, alegando que iria levá-lo para casa. No entanto, em vez disso,
Parnell levou o menino para uma cabana isolada em Cateys Valley, a cerca de 56 quilômetros de sua casa. Parnell manteve Steven em cativeiro por 7 anos, durante os quais ele foi submetido a abusos sexuais e psicológicos constantes. Parnell mudou o nome de Steven para o Dennis Parnell e o fez passar por seu filho. Para evitar que Steven tentasse escapar, Parnell lhe disse que sua família não o queria mais e que ele tinha agora uma nova vida e identidade. Steven foi levado a várias escolas ao longo dos anos, mas Parnell sempre se mudava para evitar suspeitas. A situação mudou em 14 de fevereiro de 1980, quando Parnell sequestrou Timothy White, um menino de 5 anos, de Ukiah, Califórnia. Este segundo sequestro foi o catalisador para o fim do cativeiro de Steven. Sentindo empatia por Timothy e lembrando-se de sua própria experiência traumática, Steven decidiu que não permitiria que Timothy passasse pelo mesmo sofrimento. Em 1º de março de 1980, Steven pegou Timothy e os dois escaparam, caminhando quase 70 quilômetros até chegar à delegacia de polícia de Ukiah. Ao chegarem à delegacia, Steven revelou suas verdadeiras identidades e contou sua história de cativeiro. Sua bravura e coragem foram fundamentais para a prisão de Parnell, que foi capturado e posteriormente condenado a 7 anos de prisão por sequestro e abuso sexual, mas cumpriu apenas 5 anos de sua sentença. Edward Murphy, o cúmplice que ajudou no sequestro inicial de Steven, também foi condenado, mas recebeu uma sentença mais leve. A história de Steven Steiner foi amplamente divulgada na mídia e inspirou o livro e o filme de televisão We Know My First Name is Steven, que exploram sua experiência de sequestro e retorno à sociedade. Após sua libertação, Steven tentou reconstruir sua vida. Ele se casou, teve 2 filhos e trabalhou para ajudar outras vítimas de crimes. Infelizmente, a vida de Steven foi tragicamente interrompida em 16 de setembro de 1989, quando ele morreu em um acidente de moto aos 24 anos. O caso de Steven Steiner é uma história de resiliência e força diante de circunstâncias terríveis. Sua coragem ao ajudar Timothy White a escapar de Parnell e seu retorno à sociedade são lembrados como exemplos de bravura e esperança. A história também trouxe à luz questões importantes sobre o sistema de justiça criminal e a necessidade de proteger e apoiar as vítimas de crimes. O caso de Shawn Orbeck é uma história de sequestro que ganhou destaque nacional nos Estados Unidos devido à duração do cativeiro e às circunstâncias incomuns que o cercaram. Shawn Orbeck, nascido em 17 de julho de 1991, em Richowalls, Missouri, foi sequestrado em 6 de outubro de 2002, aos 11 anos de idade, por Michael Devlin, um técnico de pizzaria. Naquele dia, Shawn estava andando de bicicleta quando foi abordado por Devlin, que o raptou sob ameaça de uma arma. Devlin levou Shawn para seu apartamento em Kirkwood, um subúrbio de St. Louis, onde o manteve em cativeiro por mais de 4 anos. Durante esse tempo, Shawn foi sujeito a abusos físicos, psicológicos e sexuais. Para garantir a obediência de Shawn e evitar que ele tentasse escapar, Devlin ameaçou matá-lo e a sua família se ele tentasse fugir. Devlin mudou a aparência de Shawn, tingindo seu cabelo e dando-lhe um novo nome, Shawn Devlin. Apesar da vigilância constante das ameaças, Shawn teve momentos limitados de liberdade controlada, o que permitiu que ele se misturasse com o público. Ele até mesmo acessou a internet e postou mensagens em fóruns online, incluindo o site dedicado à sua busca, perguntando anonimamente se o autor acreditava que ele ainda estaria vivo. Esses posts não foram identificados como sendo de Shawn na época. O caso tomou um rumo surpreendente em 12 de janeiro de 2007, quando a polícia encontrou Shawn durante uma investigação sobre outro menino desaparecido, Ben Omby, que havia sido sequestrado 4 dias antes. A descoberta aconteceu após uma dica de um vizinho que viu uma caminhonete branca suspeita perto do local do sequestro de Ben. Essa dica levou os policiais ao apartamento de Devlin, onde eles encontraram tanto Ben quanto Shawn, que na época tinha 15 anos. A recuperação de Shawn Orbeck e Ben Omby foi amplamente divulgada pela mídia, e o caso recebeu cobertura nacional. Shawn voltou para casa para sua família, que nunca desistiu de procurá-lo durante os anos de seu desaparecimento. O caso gerou muitas perguntas sobre o comportamento de Shawn durante seu cativeiro, particularmente porque ele teve algumas oportunidades limitadas de escapar.
Especialistas explicaram que o fenômeno conhecido como o Síndrome de Estocolmo pode ter desempenhado um papel onde a vítima desenvolve uma conexão psicológica com o sequestrador. Michael Devlin foi preso e acusado de vários crimes, incluindo sequestro, abuso sexual infantil e produção de pornografia infantil. Ele se declarou culpado e foi condenado a 74 sentenças de prisão perpétua consecutivas, mais 2.020 anos, sem possibilidade de liberdade condicional. O caso de Shawn Orbeck é um exemplo de resiliência humana diante de uma situação terrível. Após seu resgate, Shawn e sua família trabalharam para reconstruir suas vidas. Eles criaram a Shawn Orbeck Foundation, uma organização sem fins lucrativos destinada a ajudar outras famílias de crianças desaparecidas. A história de Shawn também foi contada em várias entrevistas e programas de televisão, destacando a complexidade emocional e psicológica que envolveu sua experiência de cativeiro e eventual resgate. O sequestro de Carlina White é um caso notório que abalou os Estados Unidos, marcado por uma surpreendente descoberta mais de 2 décadas após o crime. Carlina White foi sequestrada de um hospital em Nova York quando tinha apenas 19 dias de vida, em 4 de agosto de 1987. O caso se tornou ainda mais intrigante porque foi a própria Carlina, já adulta, que descobriu sua verdadeira identidade. Naquela época, Joy White e Cal Tyson levaram sua filha, Carlina, ao Harlem Hospital Center em Manhattan devido a uma febre alta. Enquanto estava na sala de espera, Carlina foi raptada por uma mulher disfarçada de enfermeira, mais tarde identificada como Petvai. Petvai tinha uma história de abortos espontâneos e desejava um filho. Ao ver Carlina, ela aproveitou a oportunidade para roubar a criança e criá-la como sua própria filha, rebatizando-a de Nesdra Nancy e mudando-se com ela para Bridgeport, Connecticut. Durante anos, Carlina, agora conhecida como Nesdra, cresceu sem saber sobre seu verdadeiro passado. Ela começou a suspeitar de que algo estava errado quando percebeu que não conseguia obter uma certidão de nascimento e que suas características físicas não se pareciam com as de sua suposta família. As suspeitas aumentaram quando sua mãe adotiva não conseguiu fornecer informações detalhadas sobre seu nascimento. Sentindo que não pertencia à família em que foi criada, Carlina decidiu investigar por conta própria. Em 2010, usando a internet, Carlina encontrou fotos de crianças desaparecidas e descobriu uma imagem de si mesma no site do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Ela entrou em contato com o site e, posteriormente, com seus pais biológicos, que haviam continuado a procurar por ela ao longo dos anos. Testes de DNA confirmaram que ela era realmente Carlina White, a filha desaparecida de Joy White e Cal Tyson. A revelação causou um choque emocional tanto para Carlina quanto para seus pais biológicos, que nunca haviam desistido de procurá-la. A história de Carlina ganhou ampla cobertura da mídia, e sua reunião com seus pais biológicos foi intensamente acompanhada pela imprensa. O caso também trouxe à tona questões sobre a capacidade de uma pessoa encontrar sua verdadeira identidade e a complexidade das relações familiares em situações de sequestro infantil. Petvai foi posteriormente presa e condenada por sequestro. Ela foi sentenciada a 12 anos de prisão em 2012, depois de se declarar culpada. O caso de Carlina White é frequentemente citado como um exemplo de determinação e resiliência, tanto por parte da vítima quanto de sua família biológica. Carlina teve que lidar com as complexidades de sua identidade e com os desafios de se reconectar com sua família biológica enquanto processava a traição de quem ela acreditava ser sua mãe. Este caso é um lembrete poderoso dos impactos duradouros dos sequestros e da importância de nunca desistir de encontrar crianças desaparecidas. A história de Carlina White é também uma prova do poder da esperança e da verdade, mesmo quando a verdade está oculta por muitos anos. O caso de Natasha Campus é uma das histórias mais chocantes e perturbadoras de sequestro na Europa, marcado por sua duração prolongada e pelos detalhes sinistros do cativeiro. Natasha foi sequestrada em 2 de março de 1998, quando tinha apenas 10 anos, enquanto caminhava para a escola em Viena, Áustria. Seu sequestrador, Wolfgang Priklopil, a manteve em cativeiro por 8 anos e meio, até que ela conseguiu escapar em 23 de agosto de 2006. No dia do sequestro, Natasha estava a caminho da escola quando Priklopil a abordou e a forçou a entrar em sua van.
Ele a levou para sua casa em Strashof an der Norban, um subúrbio de Viena, onde a manteve trancada em um porão especialmente construído, sem janelas e com uma porta reforçada. O quarto subterrâneo, que media apenas alguns metros quadrados, era praticamente à prova de som, tornando quase impossível para qualquer pessoa ouvir seus gritos ou movimentos. Durante seu cativeiro, Natasha foi sujeita a um regime estrito e abusivo. Priklopil controlava cada aspecto de sua vida, desde o que ela comia até o que ela vestia. Ele a privou de luz natural e de contato com o mundo exterior, forçando-a a viver em completa reclusão. Natasha relatou que, além do abuso físico e psicológico, ela também foi obrigada a realizar tarefas domésticas na casa, como limpar e cozinhar, sob constante vigilância de Priklopil. Apesar do ambiente opressivo, Natasha encontrou maneiras de sobreviver. Ela se apegou a uma rotina diária para manter sua sanidade e até mesmo aproveitou as oportunidades limitadas de ler livros e assistir televisão quando Priklopil permitia. À medida que os anos passavam, Priklopil começou a permitir que ela saísse do porão por períodos limitados, mas sempre sob sua supervisão e ameaça constante de violência caso tentasse escapar. A fuga de Natasha ocorreu em 23 de agosto de 2006, quando ela estava limpando o carro de Priklopil. Ele recebeu um telefonema e se afastou por um breve momento, o que lhe deu a oportunidade de fugir. Natasha correu até uma casa próxima e pediu ajuda, finalmente colocando fim ao seu longo cativeiro. Priklopil, ao perceber que ela havia escapado, cometeu suicídio ao se jogar na frente de um trem. O resgate de Natasha causou uma grande comoção na Áustria e em todo o mundo. A mídia se concentrou intensamente no caso, e Natasha foi submetida a um escrutínio público considerável. Em entrevistas em seu livro O 3096 Days ou 3096 Dias, ela detalhou suas experiências durante o cativeiro e os complexos sentimentos que desenvolveu em relação ao seu sequestrador, incluindo um fenômeno muitas vezes referido como Síndrome de Estocolmo. A história de Natasha Campuz é um exemplo devastador da resiliência humana diante da adversidade extrema. Ela emergiu do cativeiro como uma jovem mulher forte e determinada, buscando reconstruir sua vida e encontrar uma maneira de lidar com seu passado traumático. Sua coragem em compartilhar sua história trouxe uma maior conscientização sobre o abuso e o sequestro, além de destacar a importância de nunca desistir na busca por pessoas desaparecidas. O sequestro de Polly Klaes é uma das histórias mais trágicas e conhecidas de sequestro infantil nos Estados Unidos. Polly Hannah Klaes nasceu em 3 de janeiro de 1981 e foi sequestrada em 1º de outubro de 1993, quando tinha apenas 12 anos, em Petaluma, Califórnia. Na noite do sequestro, Polly estava em casa com 2 amigas, celebrando uma festa do pijama. Elas estavam jogando videogame e fazendo brincadeiras quando um homem desconhecido entrou pela janela do quarto de Polly, armado com uma faca. O sequestrador, Richard Allen Davis, amarrou as 2 amigas de Polly e as trancou em um armário. Em seguida, ele pegou Polly e a levou embora. As amigas de Polly conseguiram se libertar e imediatamente avisaram a mãe de Polly, que chamou a polícia. O sequestro desencadeou uma das maiores buscas já realizadas na Califórnia, envolvendo milhares de voluntários e equipes de busca. Cartazes com a foto de Polly foram espalhados por todo o país, e o caso ganhou ampla cobertura da mídia. Durante a busca, vários testemunhos e pistas foram investigados, mas o paradeiro de Polly permaneceu desconhecido por mais de 2 meses. A descoberta do corpo de Polly aconteceu em 4 de dezembro de 1993, após Davis ter sido preso por violar sua liberdade condicional em um caso separado. Durante o interrogatório, ele confessou o sequestro e assassinato de Polly. Davis levou as autoridades ao local onde havia deixado o corpo da menina, em uma área florestal em Cloverdale, cerca de 30 milhas ao norte de Petaluma. O julgamento de Richard Allen Davis foi amplamente coberto pela mídia. Ele foi condenado por sequestro, homicídio em 1º grau e outras acusações, sendo sentenciado à morte em 1996. Durante o julgamento, Davis mostrou um comportamento perturbador e desrespeitoso, inclusive fazendo gestos obscenos em direção à Câmara da Corte e à família de Polly, demonstrando uma completa falta de remorso por seus atos.
O impacto do caso Polly Klaas foi profundo e levou a mudanças significativas nas políticas de segurança infantil e leis de justiça criminal nos Estados Unidos. O caso inspirou a criação de leis mais rígidas contra reincidentes e a implementação de sistemas de alerta para crianças desaparecidas, como o Amber Alert. Além disso, o Fundo Polly Klaas foi criado para ajudar outras famílias de crianças desaparecidas e fornecer recursos para melhorar a segurança infantil. A história de Polly Klaas é um doloroso lembrete dos perigos que as crianças podem enfrentar e da importância da vigilância e proteção. Sua morte prematura e trágica deixou uma marca indelével em sua comunidade e no país, e seu legado continua a influenciar esforços para proteger crianças e apoiar famílias afetadas por crimes semelhantes.